O apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Quantas pessoas, quando você encontra alguém que te ama, você não consegue amar a pessoa da mesma maneira? Quando você encontra alguém que você ama essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando os dois se amam, é uma contenda terrível, vocês não conseguem viver feliz. Quantas pessoas você entra num trabalho, daqui a pouco sai, monta um negócio, daqui a pouco quebra. Quantas pessoas, outras com vício, outras com depressão, ou com uma ansiedade muito forte, sofrimento pelas coisas que vão vir, ou depressão, sofrimento pelas coisas que já se passaram e você não sabe o que fazer. Parece que tem uma maldição, parece que tem algo terrível que tem te atrapalhado, isso tem trago muita tristeza no teu coração. Mas olha só, Deus tem mudança para a sua vida. Eu quero convidar você, para você participar no dia 15, 16 e 17 de agosto de 2025, de um encontro que mudará a sua vida. Eu te convido você a participar aqui no sítio Pouso do Cristão, do encontro! Que era sem pecado e não me condenou no lugar da... Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37, Itararé, Vitória. Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória a Deus. Diga aleluia. Abra sua Bíblia sem perca de tempo. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21. Enquanto você abre a sua Bíblia e se coloca de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Quantos nos visita, dê um sinal com a mão. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, paz de Cristo. Jaizão está ali com a tropa. Vai ter casamento daqui uns dias. Dá um glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus, hein? Ó, não sei não, acho que é melhor você escapular, porque a meta aqui é 4, hein? Aqui é 4 por casal. É. Aí o pastor Osh já acelerou e fez 8. Gedilson fez quantos? 10? É, Jair. Aqui a meta é braba. Os homens estão assim. Cadê os homens animados aí da glória a Deus? O Diago Rogério está falando que tem 5. Dá um glória a Deus pela vida do Rogério aí. Glória a Deus. Eita glória. Quem está animado mesmo é o Pablo e a Tayla. Denise, pastora Denise, 5 também. Forte. Aleluia. Cadê o cara desanimado aí? Tô te vendo, negão, com a mão no bolso, tá? Falar nada não. Deixa quieto. Aleluia. Deixa eu pregar, que senão você já viu, né? Deixa quieto. Aleluia. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21.
Quem achou diz amém. Estou feliz que mãe minha que tem do coração veio hoje, escondidinha ali atrás. Deus abençoe. Vamos lá. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. E chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Pula para o versículo 40 agora, por favor. 40 não, 35. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Da casa de quem? Jairo, o dirigente da sinagoga. Disseram: sua filha morreu. Disse-lhe eles: não precisa mais incomodar o mestre. Só até aí, por favor. Se assenta um pouquinho. Aperta o cinto. Aplaude a Jesus. Tem uma palavra de Deus para edificar teu coração hoje. Seja bem-vindo, você que acompanha da sua casa, você que ouve pelo rádio, acompanhando aí da Rádio A Cor da Vida. Se você estiver, o Espírito Santo de Deus toque em você agora. Você que acompanha da Rede TV, está no YouTube, Facebook, Instagram, aonde você estiver, meu amigo, a voz de Deus vai tocar no teu coração agora. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer vida para você. Quem me ouve diz amém. Bem, quero pedir à equipe de mídia que está aí comigo, fica ligado, conectado comigo. Eu quero que enquanto eu for ministrando, vocês vão lendo e acompanhando aí, acompanhando os versículos no telão, por gentileza. Amados, esse texto bíblico que nós acabamos de ler, o Espírito Santo, eu orava essa semana e falava com Deus: Senhor, o que eu falo? O Senhor falou comigo sobre Jairo. O Senhor falava comigo sobre Jairo, e eu comecei a ler a história de Jairo. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar tantas coisas no meu coração. E eu queria compartilhar com você algumas das coisas que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. A primeira coisa que, para você que não sabe, Jairo, ele era um dos principais das sinagogas, ele era o dirigente da sinagoga. A sinagoga era o lugar onde que se reuniam os escribas, os fariseus, para estudar a palavra. Jairo era um dos principais, era como se fosse hoje o dirigente da congregação. Era como se fosse eu aqui, dirigindo esse culto. Ele era um dos principais dirigentes. Só que na época, gente, para vocês, às vezes vocês vão ler o texto, e se você não tiver noção do que acontecia na época, você não vai conseguir imaginar o que era para Jairo descer e se prostrar e se humilhar diante de Jesus. Porque quando você vê o texto falando que existia um principal da sinagoga, tua filha estava passando mal, ele chega até Jesus e se prostra diante de Jesus e implora para que Jesus viesse e ir onde é que estava a filha dele, você não tem noção sobre o que esse cara está passando por cima para conseguir se prostrar diante de Jesus. Porque na época Jesus era como se fosse uma heresia. Na época Jesus era como se fosse uma fachada. Porque o que os judeus esperavam não era um Jesus que viria montado no jumentinho, sem parecer, sem formosura. Os judeus não esperavam Jesus do jeito que ele veio. Sem beleza, sem parecer, sem formosura, sem ouro, sem prata. A Bíblia diz que quem olhava para ele não achava beleza alguma. Você sabe o que é isso? Sabe quando você olha uma pessoa e você fala bem assim: deixa eu tentar procurar alguma beleza nesse cara. Deixa eu tentar procurar alguma beleza nessa mulher. Você olha e fala assim: não, aqui não tem beleza não, aqui passou longe da beleza. É porque a gente lê a Bíblia, mas a gente às vezes não imagina, a gente não para pensar. Quem olhava para Jesus não via nele beleza alguma, sua pele era como a pele de uma terra seca. Então, eles não reconheciam Jesus como filho de Deus de maneira nenhuma, principalmente na sinagoga.
Então, quando você vê Jairo indo até Jesus, primeiro, ele não está indo até Jesus só porque ele quer. Ele tem um motivo. Porque se a filha de Jesus, se a filha de Jairo não passa mal e não entra à beira da morte, Jairo não ia ter com Jesus. Jairo não ia sair de onde ele estava, ele não teria coragem de largar o seu status, o seu grau episcopal que ele estava colocando em risco, para ir ter com Jesus naquele lugar, mas nunca. Então, na verdade, a filha de Jairo passar mal e chegar a ponto da morte foi a maior bênção que aconteceu na vida de Jairo. Porque se a filha dele não passasse mal e não fosse à beira da morte, ele nunca teria um encontro com Cristo. Ao contrário, ele só seria mais um crítico dentro da sinagoga. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus sabe os caminhos a como te trazer de volta para o propósito. Deus sabe como quebrar o teu coração de pedra. Deus sabe como fazer você voltar a orar. Deus sabe como fazer você se prostrar. Vou entregar, eu tenho um recado de papai aqui. Tem conversas que você vai ter com teu marido e você não vai conseguir conversar com ele e convencer. Tem conversas que você vai conversar com a tua esposa e você não vai conseguir convencer ela. Vai ter reuniões que você vai fazer com os teus filhos, tentando explicar, tentando falar, convencer, e nada que você fazer vai adiantar. Só que eu tenho um recado de papai. Deus sabe como quebrar aquele coração de pedra. Deus sabe. Deus sabe como trazer de volta aquele que está longe. Por isso não perca a tua fé. Por isso não perca as tuas esperanças. Por quê? Porque Deus vai permitir alguma coisa acontecer para trazer alguém de volta. Ei, Jesus. Aquilo que as nossas mãos humanas não conseguem fazer para trazer, Deus sabe como preparar uma situação. Só que o que acontece é que muitas das vezes a situação não é agradável, não. Eu prego para alguém, eu não sei aonde você está, que você tem fugido da vontade de Deus. Eu ministro para alguém, você está me ouvindo, que você tem corrido daquilo que Deus tem contigo. E Deus manda eu dizer para você: eu vou apertar os caminhos, mas eu vou te trazer de volta. Parece que eu vejo Jairo tranquilo, ministrando na sinagoga. Um grau episcopal elevado, relevante, homem próspero, reconhecido na cidade. Mas ele não conhecia o Filho de Deus ainda. Ele conhecia a Torá, mas não conhecia o Filho de Deus ainda. E para Deus dar uma experiência para que ele viesse conhecer o Filho dele, Deus toca na filha, toca naquilo que ele mais amava. Será que Deus vai ter que tocar em quê? Deus sabe o que a gente mais ama. Deus não quer trazer você na dor. Mas existem pessoas que têm um coração de pedra. Tem pessoas que endurecem o coração. E a minha Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O Deus que endureceu o coração de Faraó é o Deus que tem o poder de amolecer o coração e de quebrar o coração de quem ele quiser. Aí o que vai acontecer? Deus vai permitir acontecer uma situação. E a gente vai ver Jairo. Ele tem algumas escolhas a fazer.
Se Jesus na época é considerado uma heresia, ele vai até Jesus, e onde Jesus estava tinha muita gente. Ele vai até Jesus, ele vai colocar em risco o cargo dele na sinagoga, o grau episcopal que ele tem na sinagoga. Ele vai colocar em risco anos e anos de reputação diante das pessoas, para chegar diante de Jesus e se prostrar. Ele tem duas escolhas: eu vou até Jesus e faço o que eu sei que eu preciso fazer, que é me prostrar diante dele, me humilhar, implorar para que ele vá na minha casa, ou eu fico preocupado com o que eu vou perder se eu fizer isso. Amados, Jairo está entre a cruz e a espada. Todas as vezes que você quer se colocar na brecha para obedecer a Deus, vai ficar entre a cruz e a espada. A espada é a palavra, a cruz é o sacrifício que você vai ter que fazer. Não existe ninguém que consegue ir em direção ao centro da vontade de Deus sem ter que sacrificar nada. Quanto mais próximo do teu propósito, quanto mais próximo do centro da vontade de Deus, maior será o nível da tua renúncia. Oh, eu sinto Deus aqui. Tem homens e mulheres que esses dias que você tem vivido têm sido dias difíceis, dias de aperto, dias de perca de sono, dias que às vezes você nem conseguir comer, você está conseguindo direito. Porque você tem se aproximado do centro da vontade de Deus como nunca antes. Porque você tem tido que abrir mão de muita coisa para agradar a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Ainda que continue apertando, não pare. Muitas vezes para você agradar a Deus, você vai desagradar os homens. Muitas vezes para você agradar a Deus, você vai perder amigos. Muitas vezes para você agradar a Deus, você vai ter que se retirar de ambientes. Mas é o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para se estar. Ah, meu Deus, levante a tua mão para cima. Será que tem homens e mulheres que estão entendendo? Abre a tua boca e dê um brado de glória. Pede licença, quem está do teu lado, segura na mão dele, na mão dela. Segura, pega com carinho, fala uma paz do Senhor para não passar vergonha primeiro. Fala bem assim, em nome de Jesus. Não, ele não entendeu, balança ela e fala em nome de Jesus. Não pare, vai apertar, mas ele está no barco. Se você crê, levanta a mão e dá uma glória para Jesus. Deus está levantando uma geração que não vai retroceder em tempos difíceis, em tempos de crise. Fala assim para você mesmo, para sua carne ouvir: em tempo de crise, eu não vou retroceder. Uma largata, antes dela se tornar uma linda borboleta, ela fica no casulo apertado, ninguém pode alimentar ela, ninguém pode ajudar ela. Ela fica dentro daquele casulo escuro, apertado, ela vai entrar naquela metamorfose, e o nome da fase que a largata entra, antes de se tornar uma borboleta, se chama crisalidar. Fala comigo, crisalidar. A palavra crisalidar se origina da palavra crise. Então, quem foi que inventou isso? Foi Deus. Deus, era como se Deus criasse a largata e falasse: essa é a fase que você vai ter que passar para voar. Até aqui você andou no chão, até aqui você se rastejou, mas antes de você se tornar o que eu programei para você, eu vou colocar você em crise. Comasse teleia, cominaraçai. Tem gente que você começou a orar, começou a jejuar, começou a buscar, você começou a clamar a Deus, você começou a entrar no propósito, e o negócio, em vez de andar, começou a dar tudo errado. E você está falando: meu Deus, enquanto eu não orava, não buscava, não clamava, não buscava nessa intensidade, a coisa estava tudo tranquila. Agora que eu estou na brecha, agora que eu estou no propósito, eu estou entrando em crise. É Deus falando: eu estou te tratando para passar você para a próxima.
Eu tenho uma palavra para você. Não retrocede com a palavra que Deus botou na tua boca. Não retrocede na chamada que Deus te entregou. Vai abandonar, pessoas vão te abandonar, lugares não vão comportar mais o que você carrega. Mas permaneça, chorando permaneça, sangrando permaneça, sofrendo permaneça. O bolso está vazio, permaneça. Deus te honrará. Ergue-te, remandaravassai. Quando Deus falou comigo há 12 anos e meio atrás, Daniel, larga tudo. Quero encarregar de uma empresa. Eu falou, larga tudo, abandona isso tudo. Eu quero você só pregando o evangelho, vivendo da minha obra. Teve dias, irmãos, no quarto, eu tive que mudar de casa, sair da empresa, sair do ministério que eu estava. Irmão, quando Deus for fazer coisa grande na sua vida, vai mudar tudo. Eu lembro o dia que eu pegava assim, de um pano assim desse assim, ó, uma toalhinha dessa, eu no quarto, a minha esposa grávida, meu menino de um lado, eu ia para o outro quarto, eu pegava um pano e literalmente eu fazia isso aqui, ó. Enfiava o pano na boca, no outro quarto com a porta fechada, porque eu chorava tanto para ela não conseguir ouvir o barulho do meu choro, para ela não ficar abatida no outro quarto. Porque o processo é dolorido. O processo dói. Eu pegava a toalha, botava na boca. Jesus me ajuda. Jesus descia naquele quarto, eu lembro até hoje, ele falava comigo, eu sou seu pastor. Porque quando Deus falou que era para me sair do ministério que eu estava, ninguém acreditou em mim. Quando Deus falou para mim abrir a igreja, para mim começar do zero, ninguém acreditou, falaram que eu era louco. Falaram que nada, Deus não é na sua vida, você não é pastor. Então, quando Deus falar um negócio com você, ninguém vai acreditar, ninguém vai dar bola. Mas quem tem que acreditar é você, rapaz. Foi duro o processo, foi fácil. Hoje os meus chegam, sempre acreditei em você. Você é uma bênção. Eu falo assim, glória a Deus. Irmãos, nosso programa está chegando ao final. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia diz que a um coração aquebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. E eu declaro sobre a tua vida e profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de fazer um convite muito especial para você. Nós temos levado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho e dizendo que Jesus está voltando. E pregando a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas ela precisa ser pregada, que Jesus está voltando e voltará para buscar a tua igreja. E eu quero convidar você a você ser um pilar, um patrocinador, para que esse trabalho não venha sair do ar, para que esse evangelho não deixe de ser pregado aqui neste canal. Eu convido você a você estar utilizando o nosso QR Code para você estar fazendo, semeando, liberando uma semente, para que através dessa semente esse trabalho continue sendo divulgado. Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro dos presídios? Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro das casas de recuperação? Nós temos chegado em lares, em lugares que talvez nós nunca conseguiríamos entrar com os nossos pés, mas através dessa programação o Evangelho tem sido anunciado. Então eu convido você a não deixar esse programa sair do ar. Pegue o seu celular, aponte para a câmera e você vai pegar aqui no QR Code ou também no Pix que está passando aqui. E você pode fazer a sua contribuição. E através disso, o Evangelho vai se avançar. Existem 3 maneiras de fazer missão. A primeira são os pés que vão. Nós que vamos no presídio, vamos na Cracolândia, vamos nos tráficos de droga, nos becos, nas vielas, onde você talvez nem imagina. Um tempo atrás nós estivemos na África, ministrando a palavra de Deus na África também, em locais difíceis, de extrema pobreza. E nós conseguimos levar a palavra de Deus lá.
Então, os pés que vão é a primeira maneira de fazer missão. A segunda maneira de fazer missão são com os joelhos que se dobram. Enquanto nós que estamos aqui, estamos indo no campo missionário, talvez você não pode ir no campo missionário. E através da tua oração, orando para os missionários que estão no campo, fazendo a obra. E esses trabalhos são trabalhos que eu confesso para você, que são trabalhos até mesmo perigosos. Mas mesmo assim nós não desistimos. Então, com os nossos intercessores, você pode também estar intercedendo pela nossa vida. E a sua intercessão também vai nos ajudar a continuar firme na presença do Senhor, fazendo esse trabalho. E a terceira maneira de fazer missão, sabe como é? Com as mãos que contribuem. Porque através de você contribuindo, esse canal continua de pé. Através de você contribuindo, o petróleo avança e nós vamos, através dos meios de transporte, levando a palavra de Deus e os missionários para o campo. Através de você contribuindo, o evangelho é anunciado e nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Então eu conto com você. Seja você um patrocinador. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo lhe propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe, que essa semente que você está semeando, seja ela em intercessão, seja ela em uma oferta, possa se multiplicar muito sobre a tua vida. Deus ama o que dá com alegria. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça e que nunca falte nada para você. A Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade de Deus. Eu finalizo esse programa com uma oração. Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm semeado na tua obra e que têm acreditado no trabalho do teu evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, a ti, abençoe esta casa, abençoe esta família. Talvez essa pessoa que não tem nem condições, ó Pai, mas eu peço, enche o celeiro dela. Eu ergo as minhas mãos, eu profetizo sobre esta pessoa toda sorte de bênção. Não deixa faltar nada para essa mãe que chora. Não deixa faltar nada para essa criança que está nessa casa. Não deixa faltar nada. Temos também os missionários que estão no campo trabalhando, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre essa família. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa, Pai. Dê o sustento, ó Pai, para este pai, para esta mãe, para este empresário, ó Deus, que precisa que essa empresa esteja erguida, porque tem funcionários, ó Pai, para estar, meu Deus, também alimentando. Eu abençoo, meu Pai, que aonde estiver indo este vídeo, aonde estiver indo, meu Pai, este áudio, essa pessoa seja tocada pelo Senhor e venha prosperar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Quantas pessoas, quando você encontra alguém que te ama, você não consegue amar a pessoa da mesma maneira? Quando você encontra alguém que você ama essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando os dois se amam, é uma contenda terrível, vocês não conseguem viver feliz. Quantas pessoas você entra num trabalho, daqui a pouco sai, monta um negócio, daqui a pouco quebra. Quantas pessoas, outras com vício, outras com depressão, ou com uma ansiedade muito forte, sofrimento pelas coisas que vão vir, ou depressão, sofrimento pelas coisas que já se passaram e você não sabe o que fazer. Parece que tem uma maldição, parece que tem algo terrível que tem te atrapalhado, isso tem trago muita tristeza no teu coração. Mas olha só, Deus tem mudança para a sua vida. Eu quero convidar você, para você participar no dia 15, 16 e 17 de agosto de 2025, de um encontro que mudará a sua vida. Eu te convido você a participar aqui no sítio Pouso do Cristão, do encontro! Que era sem pecado e não me condenou no lugar da... Finalmente, nós vamos conseguir controlar o volume da bateria aqui na igreja. Quero apresentar para vocês o maravilhoso aquário da AMV Acústica, a cabine acústica de bateria mais sensacional que você pode encontrar para controlar o volume de bateria na sua igreja. Resolver aquele problemão de bateria acústica, aquele prataiada alta na sua igreja e ainda assim não estragar a estética do lugar, porque olha que negócio lindo.